Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre Corinthians. Tô brincando, é lógico que a gente aqui é um canal do Corinthians, é o Corintiano em Forma. Tô brincando com vocês. Mas ontem, Corinthians 3, Atlético Goianiense 0. O Chico Garcia, que participa do programa da Renata Fã, ele pegou e falou algumas coisas aí que eu acho interessantes sobre o Corinthians e o jogo de ontem. Cara, se a gente prestar atenção em tudo que aconteceu esse ano, dá pra gente beliscar 2 campeonatos e sair da zona de rebaixamento. O que vocês acham? Fica com o vídeo aí do Chico Garcia. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Bora lá, bora chegar pra gente conversar sobre essa estreia de Memphis Depay no Corinthians e essa vitória fantástica, fenomenal, sensacional diante do Atlético Goianiense. Ah, mas era o lanterna e tal, mas gente, vocês já imaginaram se o Corinthians não consegue esses 3 pontos hoje? Eles eram inegociáveis. Corinthians, ufa, respira. Ainda tem muito a conseguir, a alcançar, mas o primeiro passo era vencer o jogo hoje. E vencer jogando bem. O que você faz quando você pega um adversário fragilizado? Você vence, você esmaga, você empurra, você massacra, você amassa, você empurra ainda mais pra crise. É isso que você faz quando você pega um adversário que é inferior a você. É isso que você tem que fazer. Corinthians jogou bem. Segundo tempo. Primeiro tempo teve algumas dificuldades, a gente vai falar sobre elas, vai falar sobre escalação, vai falar sobre visivelmente uma estratégia pensando também no jogo da Sul-Americana e também nos próximos, vem uma sequência importante daqui pra frente, tem um Corinthians e Flamengo se avizinhando pela Copa do Brasil, semifinal de Copa do Brasil, então tudo isso tem que ser pensado. Tem jogadores com gestão física a ser administrada e tem a estreia do Memphis, que inclusive, segundo informações da própria reportagem que estava lá no gramado, do Felipe Brizola, muito competente. Cara, a ideia nem é utilizar o Memphis aqui por 45 minutos, a ideia é utilizar ele por 15, 20 e tudo mais, e foi exatamente o que aconteceu. E dá pra ver, né? Dá pra ver como ele ainda tá um pouco travado nos seus movimentos, como ele ainda tá um pouquinho desembocado, né? A gente fala assim, né? Um pouquinho fora de ritmo, o que é normal, mas já dá pra ver, né? Nos mínimos toques na bola, né? O quanto ele é diferente, assim, né? Imagina esse cara 100% fisicamente voando ano que vem, então... claro que a gente imagina, né, que ele possa corresponder ainda nessa temporada e vai fazer isso nos próximos jogos. Então tem uma gestão física a ser feita aí, né? Eu entendo a ansiedade do torcedor, ela é minha também, ela é de todo mundo que acompanha um cara desse jogando aqui no futebol brasileiro, mas demanda um tempinho, né? 10 de julho, a última vez que ele entrou em campo com a seleção da Holanda, 71 dias depois, não é tranquilo, né? O Atlético Goianiense, por mais frágil que seja, são jogadores profissionais, os caras chegam junto, é um jogo competitivo, o gramado da Neoquímica Arena, ele muitas vezes propicia, para quem não tá acostumado, né, o cara escorregar um pouco mais, então ele tem que se adaptar a isso também, enfim, mas a gente vai falar bastante sobre os primeiros movimentos de Memphis Depay com a camisa do Corinthians, camisa 94, ele que entrou aos 22 minutos da segunda etapa, e a gente precisa destacar alguns outros jogadores aqui, hein? Gente, vou falar um negócio, hein? Já temos 4 mil pessoas aqui. Obrigado, gente. Pode checar, inscreva-se no canal, deixa o like na live aqui que me ajuda bastante, pra gente poder falar sobre esse jogo, essa estreia pela próxima 1 hora. Gente, o Yuri Alberto, você pode falar o que quiser do Yuri Alberto. Ele amassa a bola de vez em quando. Ele às vezes tem dificuldade pra dominar, ele perde muitas vezes gols feitos, ele peca nas finalizações, você pode falar tudo isso e eu concordo, inclusive. Agora, uma coisa é inegável no Yuri, uma coisa ela é absolutamente irrefutável no Yuri Alberto, ou duas. O quanto ele é muito Corinthians, o quanto ele quer muito dar certo no Corinthians, o quanto ele não abandona esse Corinthians, tá? E como ele não desiste da jogada. Como ele tem raça, como ele se entrega, como ele representa. O resto, óbvio que não é menos importante. Mas essas duas coisas, cara, fizeram, por exemplo, com que o Romero marcasse o segundo gol. Essas duas coisas fizeram com que o Romero marcasse o segundo gol, especialmente o segundo gol, porque o primeiro foi uma assistência do Galo. Cara, ele tenta
todo momento na jogada, ele luta, ele briga, ele insiste, ele vai lá na linha de fundo, ele passa pelo marcador, era o camisa 5, não sei se era o Baralhas ou se era o Adriano. Aí ele consegue o cruzamento e ele dá na medida pro Romero finalizar, e o Romero coloca onde a bola tinha que entrar, né? E aí o Romero que eu pelo menos, né, bati bastante por conta daquele pênalti lá contra o Botafogo, se redimiu. Na Neoquímica Arena, só ele manda, né? Ángel Romero é dominante. Ele conhece cada cantinho desse estádio e sabe muito bem o que fazer com a bola, e fez os 2 gols. E o primeiro foi num momento assim, mas num momento que deu inclusive, talvez, tranquilidade pro Emiliano, que estava ali comandando o time hoje, o Ramon suspenso, colocar o Memphis mais à frente. Talvez até isso o gol do Romero tenha propiciado, porque vai saber, né? Você vira um jogo no intervalo ali, contra o Lanterna, 0-0, um primeiro tempo que não foi legal, com algumas dificuldades na criação. E aí vem todo aquele segundo tempo com aquela necessidade de você fazer um gol, pelo menos. E aí o relógio começa a pesar contra, né? E aí um jogo de festa, a estreia do Memphis e toda aquela expectativa gerada e a necessidade de pontuar no Campeonato Brasileiro. O tempo vai passando. Eu cansei de ver isso esse ano mesmo no Corinthians, aquele jogo contra o Juventude. Bom, 2 jogadores a menos, agora o Corinthians vai ganhar o jogo. E não ganhou. Contra o Bragantino, agora o Corinthians vai ganhar o jogo. E não ganhou. Jogando em casa. Contra o Cuiabá teve que buscar um empate nos minutos finais com o Matheus Bidu. Então assim, eu vi muitas vezes o Corinthians se atrapalhando, mesmo contra adversários frágeis ou mais frágeis, dentro de casa, e o resultado não vindo. Então o jogo de hoje, aquele gol do Romero, no apagar das luzes do primeiro tempo, ele é fundamental, ele é determinante, ele é cirúrgico, ele é essencial, ele é fantástico, ele é espetacular, ele foi encomendado, porque aquele gol ali faz assim, ó. Beleza, pode terminar o primeiro tempo, a gente vai pro intervalo, estamos ganhando. No segundo tempo a gente vê como as coisas se encaixam melhor, mas aí estamos na frente, estamos ganhando, 1-0 já chegou. Agora é o seguinte, é buscar com calma e tranquilidade para você buscar o segundo gol. 11 mil pessoas aqui, obrigado, gente. Então agora, nesse segundo tempo é que o Corinthians conseguiu botar a bola no chão. E por conta de mais um destaque do jogo. Acho que vocês já sabem de que eu tô falando, né? Como entrou bem de novo Igor Coronado. Como Igor Coronado entrou bem de novo. No lugar do Bidon, que não estava fazendo um bom jogo. Eu fui um dos que levantei a bandeira, né, do Bidon, porque ele jogou pra caramba também contra o Fortaleza, né? Isso é inegável. Mas hoje ele não estava fazendo um bom jogo. Não sei se pelo sistema, porque também ele jogou com o Rian, né? E também o Charles contra o Fortaleza. Dessa vez o Emiliano colocou o José Martínez, o Charles e o Bidon. Mas o Bidon não teve a mesma influência tática no jogo. E técnica também, né? Porque ele tem muita bola no corpo, mas ele não foi determinante nesse sentido. Quando entra o Coronado e ele mantém o garro, né? E aí você tem esses 2 homens criativos, abre-se um facho de luz no meio-campo do Corinthians. Quando entra Igor Coronado, abre-se um facho de luz. Você vê que ali, caramba, ele enxerga o campo. O Coronado, ele entra, ele enxerga o campo. Ele consegue enxergar as jogadas. Ele consegue mapear o campo. Ele consegue mapear o jogo. Ele consegue perceber onde estão as pessoas. E ele tem uma qualidade, uma tranquilidade, uma desenvoltura para atuar naquela faixa ali do campo que é bizarra. E aí, vejam só, os 2 homens criativos do Corinthians, que teriam a responsabilidade de armar o jogo, de abastecer o ataque, os 2 criam a jogada do terceiro gol. O Coronado, carregando a bola, dá um passe. Não é que ele quebra a linha do Atlético Goianiense. Ele destrói a linha defensiva do Atlético Goianiense. Ele simplesmente desmonta completamente, num movimento, ele desmancha a defesa do Atlético Goianiense, e muito por mérito também do Rodrigo Garro, que é um 10, que é um camisa 10 e que percebe a movimentação do camisa 77, que é muito bom de bola, sabendo que ele poderia fazer isso. E aí tem a ver com craque entendendo craque, né? Quando a bola tá com o Igor Coronado, o Garro já percebeu
percebeu que o que ele poderia fazer. O que ele faz? Ataca o espaço, ataca o ponto futuro, sabendo que o Coronado poderia fazer exatamente o que ele fez. E aí o Garro na frente do goleiro, nervoso, né? Nervoso, completamente nervoso. Realmente, chegou na frente e ó, vral. Ali é isso. O goleiro tá saindo, olha pra onde tá o goleiro. Olha! Beleza, tá aqui, ó. Bum! O gol é gigante. O atacante ali, o cara que vai fazer o gol, ele tem o gol ao seu favor. Claro que o goleiro pode fechar o espaço, mas aí o goleiro já saiu, ele queimou o goleiro no espaço onde o goleiro não caiu. Pronto, acabou. 3-0. Porque é bom jogador, sabe o que fazer com a bola. O terceiro gol sai dessa maneira. Então assim, nós tivemos alguns bons destaques nesse jogo. Yuri Alberto, Romero e o Igor Coronado. E tem mais um, que eu acho que... O pessoal tá falando do volume aqui. Que eu acho que tá se credenciando, inclusive, em termos de titularidade. Estou falando de Gustavo Henrique. O Kaká, ele chegou bem. Ele é um cara que até começou a dar mais entrevistas. Nos vídeos dos bastidores, né? Você via ele sempre erguendo a palavra. Começou fazendo gols até. Teve alguns azares, vamos colocar assim, né? Alguns gols contra que ele fez e tal. Mas ele fez alguns gols. E até pela vontade, né? Pela, digamos assim, pela disposição dele, ele foi se firmando. Depois o Ramon adotou linha de 3. E aí tinha na parceria o Félix e o André Ramalho. Facilitou um pouco as coisas. O Gustavo Henrique foi perdendo um pouco de espaço. Mas assim, eu vou colocar aqui os zagueiros do Corinthians, tá? Kaká, Félix Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique. Tô esquecendo de alguém, né? Aí tem o menino João Pedro, que acho que até foi emprestado. De todos os zagueiros do Corinthians, o Caetano, o Gustavo Henrique e o André Ramalho são os melhores. Eu não sei se eles formam uma boa dupla de zaga. Não sei. Eu só sei que eles são os melhores, tecnicamente. Às vezes você precisa de um Kaká que é um rebatedor. E isso não é uma crítica propriamente, né? O zagueiro rebatedor, ele muitas vezes é necessário no time. Você tem um cara, às vezes muitas duplas se forjaram dessa maneira. Você tem um cara mais técnico que sai jogando e tem outro que, cara, ou passa você ou passa a bola, né? Você preenche o espaço ali e o cara joga sério. O Kaká daqui a pouco, e num sistema de 3 zagueiros, acho que ele cresce. Então daqui a pouco você precisa de um cara mais, digamos, vigoroso ali, né? Do lado de um cara mais técnico. Agora, que os 2 melhores zagueiros do Corinthians são Gustavo Henrique e André Ramalho, eu não tenho dúvida. Isso já tá provado. Tecnicamente, os 2 são acima da média, acima dos outros. E aí vai saber, né? Vai depender aí do Ramon de utilizar essa dupla. Hoje o André Ramalho estava suspenso e ele nem jogou contra o Fortaleza, né? Pra dar uma descansada também. O André já tem mais de 30 anos, 32. Ele chegou jogando todos os jogos, assumiu a condição ali de titular. Foi um cara super importante, se fixou como um dos líderes do time. Então é natural, né, que você nesse momento possa dar uma respirada para na sequência você soltar o cara, porque o que vem aí é só pedreira. É só pedreira e jogos fundamentais para o Corinthians confirmar essa saída da zona do rebaixamento. Para o Corinthians confirmar essa escalada na tabela. E aí conseguir, inclusive, ter mais tranquilidade, ter mais motivação, ter mais alegria para poder disputar as Copas. Porque, por enquanto, o corintiano ainda não conseguiu comemorar assim, né, com total êxito as Copas. Por quê? Porque sempre que ele comemora, meu Deus do céu, passamos contra o Juventude, gol no último minuto e tal. Aí ele olha, rapaz, temos que ganhar no final de semana. Aí vem o Botafogo, perde, o time segue na zona. Caraca, fizemos um jogaço contra o Fortaleza fora de casa, 2-0. Putz, estamos encaminhando a classificação, vamos pra semi da Sula. Se ganhar a Sul-Americana é campeão de tudo, e título internacional, e vaga na Libertadores ano que vem, não sei o quê. Aí olha, putz, matei o Goianiense no Brasileiro, tem que ganhar. Então, sempre tem essa, né? Agora, Corinthians daqui a pouco, 12º, 10º e tal, aí vai olhar e fala, caramba, tamo vivo nas 2 Copas. É outra história, é outro papo. Tô vendo muita gente aqui
Tô vendo muita gente aqui falando sobre Matheus Bidu e Fagner. Realmente, vocês têm toda a razão. Jogaram muita bola. Cara, o Matheus Bidu, eu não sei o que aconteceu com esse cara. Porque ele tá jogando demais. Olha, e esse cara... Mas assim, não foi negociado por sei lá, por preguiça. Pelo telefone não ter tocado no dia certo, ou ele tava dormindo, deixou... Pô, tem uma chamada não atendida aqui. Porque assim, era pra ele ter sido negociado. Era pra ele ter sido negociado, emprestado, empurrado, chutado. Não era pra ele estar aqui. E, cara, ele aceitou, baixou a cabeça, trabalhou quietinho e foi lá. Hoje ele é titular do Corinthians. Matheus Bidu. Merece todos os cumprimentos. E o Fagner... Bom, o Fagner a gente sabe, né, gente? O Fagner a gente conhece, né? O Fagner, assim, teve um momento em que ele teve a lesão, voltou acima do peso. Ano passado eu cobrei muito do Fagner, mas cobrei muito porque em vários jogos eu senti uma falta de comprometimento. Eu acho que o Fagner, em determinado momento... um dia talvez eu consiga perguntar isso ao Fagner e eu não sei se ele vai me confirmar. Mas a sensação que eu tive é que o Fagner foi se desmotivando por conta dos erros da gestão, muitas mudanças, vários colegas, parceiros dele foram saindo do time. Cássio, Paulinho, toda aquela galera do ano passado, Renato Augusto, o Juliano, que até é um cara mais recente, mas era um cara do elenco e era um dos líderes do vestiário também, o Gil. Então esses parceiros de longa data do Fagner, eles foram saindo, ele foi ficando sozinho. E eu acho que o Fagner deu uma queda assim, muito por conta disso. Mas ele recuperou. Ele entendeu a importância dele, acho que aí tem um mérito da comissão técnica do Corinthians, porque desde sempre o Ramon e o Emiliano trataram de valorizar o Fagner como o cara importante que ele é. A renovação do Fagner, no momento até na minha opinião inoportuno, acho que não era para renovar tão prematuramente assim, deixasse a temporada terminar, mas houve uma renovação exatamente para depositar nele a confiança, e isso é dedo da comissão técnica do Corinthians. Isso é dedo do Ramon e do Emiliano dizendo assim, ó, a gente conta com esse cara, a gente precisa dele até o final do ano e precisamos remobilizá-lo. E foi o que aconteceu. O Fagner, a partir da renovação e a partir da maneira como ele começa a ser utilizado no time com mais frequência, ele resgata o seu futebol, ele resgata a sua motivação, o seu jeito de jogar. E com isso ele hoje, né, consegue jogar muito melhor perto daquele Fagner que a gente conhece. Então, pessoal, mais uma vitória importante do Corinthians. Eu acho que essa vitória, ela não poderia acontecer numa melhor hora do que essa. O Corinthians não poderia nem ter empatado o jogo contra o Atlético Goianiense. Mas assim, eu acho que essa vitória demonstra o que o Corinthians daqui pra frente veio pra fazer nesse Campeonato Brasileiro e veio pra fazer nos campeonatos em geral. Todos os times davam o Corinthians como morto. A imprensa dava o Corinthians como morto. Só que é o seguinte, o morto ressuscitou. O Corinthians está jogando bem, as contratações foram boas, pontuais. Então assim, o Corinthians tem tudo pra escapar dessa zona do rebaixamento, terminar o campeonato de uma forma digna, e também a gente tem tudo para beliscar os dois campeonatos que a gente tá disputando. A gente tem Corinthians e Flamengo, o primeiro jogo no Maracanã, o segundo jogo dentro de casa, e a gente tem o jogo agora contra o Fortaleza, que é a volta das quartas de finais. O Coringão tem tudo para passar para semifinais da Sul-Americana e também para a final da Copa do Brasil, porque o Corinthians hoje está com o time consolidado e bem, a torcida tá junto com o time. Então a esperança é a última que morre. Quem sabe a gente consegue beliscar 2 campeonatos aí até o final do ano e sair da zona de rebaixamento. É isso que é o importante pro Corinthians. E esse é mais um vídeo do Corintiano em Forma. Eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar aqui nos comentários o que você achou do jogo de ontem, Corinthians 3, Atlético Goianiense 0, e também ative o botão das notificações, deixa aquele like aí para aumentar a nossa comunidade aqui no Corintiano em Forma, e peço também para você avaliar ser membro do nosso canal. Mais para frente eu vou explicar tudinho para vocês, mas vocês vão ter muitas coisas legais, entre elas vídeos exclusivos e lives exclusivas aqui dentro do canal que você vai poder participar, tá bom? Muito obrigado por tudo, fica com Deus, valeu!